Em diferentes partes do Brasil, pessoas que nunca se conheceram descreveram a mesma figura, um homem alto, sempre de terno escuro, mas com um rosto completamente liso, como se alguém tivesse apagado todos os traços humanos dali. Sem olhos. Sem nariz. Sem boca. Apenas pele esticada. Esses relatos começaram a surgir discretamente nos anos 90, espalhando-se por cidades distantes, sem qualquer conexão aparente. No entanto, cada testemunho vinha acompanhado por um detalhe comum: após ver o homem sem rosto, algo inexplicável acontecia. Pesadelos frequentes. Pessoas próximas adoecendo. Animais desaparecendo. E, em alguns casos, a própria pessoa relatava sentir que havia sido observada durante dias. O primeiro caso documentado com consistência ocorreu em 1993, na cidade de Telêmaco Borba, interior do Paraná. Uma jovem chamada Lívia, na época com 17 anos, relatou ter visto o homem sem rosto parado na porta de seu quarto por 3 noites seguidas. O relato foi considerado delírio, até que sua irmã mais nova, sem saber da história, descreveu o mesmo homem no corredor, no mesmo horário, uma semana depois. Nenhuma câmera de segurança captou qualquer movimento. Nenhuma pegada foi encontrada. Mas os 2 cães da casa passaram a recusar entrar no quarto de Lívia, latindo para o vazio. 12 anos depois, em 2005, a mesma figura reapareceu em uma zona rural do Maranhão. O agricultor Joaquim dos Anjos, conhecido por todos da comunidade como um homem cético e simples, contou que viu alguém parado no meio da estrada de terra ao voltar de uma colheita. Era um homem alto, imóvel, em silêncio, com roupas pretas. Ele pensou que fosse alguém bêbado ou perdido. Ao se aproximar com a lanterna, notou o detalhe que o fez parar o carro bruscamente: o sujeito não tinha rosto. Nenhum traço. Apenas pele. Achando que era alucinação pelo cansaço, desviou e seguiu. Mas ao olhar pelo retrovisor, o homem já não estava lá. Nos dias seguintes, Joaquim teve crises de insônia, dizendo que sonhava com o homem à sua porta. Pouco tempo depois, 2 crianças da vila começaram a desenhar em suas escolas uma figura humana sem rosto, o que fez com que as professoras chamassem os pais. As crianças disseram que viam esse homem do lado de fora das janelas, especialmente nos dias nublados. Nenhuma prova concreta foi obtida. Mas os relatos coincidiram demais. Em 2013, em plena zona norte de São Paulo, um caso chamou a atenção da imprensa alternativa. Uma mulher chamada Thalita, estudante de psicologia, postou no fórum de um grupo secreto do Facebook que havia presenciado uma figura em sua casa que não conseguia explicar. Ela morava sozinha e, por semanas, dizia sentir a sensação de ser observada, especialmente após as 3 da manhã. Em uma das noites, acordou com o barulho da TV ligada, algo que não fazia sentido, já que ela havia tirado o aparelho da tomada antes de dormir. Ao sair do quarto, viu no reflexo da tela preta da TV uma figura parada atrás dela. Girou rapidamente. Nada. Mas no reflexo, ainda estava ali, um homem de pé, mais de 1,80 metros, sem rosto. Thalita não conseguiu gritar. Correu para o quarto, trancou a porta e só saiu ao amanhecer. Ao relatar para amigos, achou que estava enlouquecendo. Até que uma vizinha de apartamento, sem saber de nada, comentou no elevador: "Você viu aquele homem esquisito no seu corredor essa noite?" Alto, meio apagado, e isso foi o suficiente para que Thalita começasse a procurar ajuda. Um psiquiatra registrou o caso como um delírio visual com base em figura arquetípica, mas ele mesmo, após investigar mais casos semelhantes, começou a desconfiar de uma repetição que ia além da explicação clínica. No interior do Amazonas, em 2019, outro relato acendeu o alerta entre estudiosos do fenômeno. Em uma aldeia isolada, onde quase não havia sinal de internet, uma professora indígena chamada Ivete relatou para um missionário americano que as crianças vinham desenhando a mesma figura, um homem sem rosto, sempre parado ao lado da floresta. Elas diziam que ele aparece quando a noite está mais pesada e que ninguém deve olhar direto, senão ele leva a sua alma. A figura já fazia parte de uma lenda oral antiga da região, mas os detalhes começaram a ficar muito específicos. Crianças adoeceram com sintomas desconhecidos. A professora relatou ter visto com os próprios olhos a figura de pé, imóvel, sob a luz da lua. Sem detalhes de rosto. Sem som. Quando ela gritou, a figura desapareceu. O missionário registrou o depoimento e enviou para um fórum de ufólogos, que logo encontrou paralelos com outros casos em cidades como Recife, Goiânia e até cidades pequenas de Santa Catarina.
Ao longo dos anos, estudiosos, paranormais e até psiquiatras tentaram entender o que seria essa entidade. Alguns acreditam ser um ser extradimensional, que só pode ser visto quando a mente está em estado alterado de consciência, seja por trauma, sono ou medo extremo. Outros associam a figura de um arconte, entidade antiga que se alimenta de energia psíquica. E há quem diga que o homem sem rosto não aparece por acaso. Ele surge para quem está prestes a romper com algo no plano real, seja um trauma antigo, uma perda iminente ou um momento de desequilíbrio psíquico. E todas as vítimas dizem o mesmo: você nunca mais se sente sozinho depois que o vê. Mesmo que esteja sozinho no quarto. Mesmo que todas as luzes estejam apagadas. Mesmo que o silêncio seja absoluto. Algo fica te observando. Em diferentes cidades. Com diferentes pessoas. Mas sempre com o mesmo rosto. Ou melhor, com a ausência dele.